guys, welcome back. I'm Carol. Let's continue with our main topics of our book. So today we're gonna work with the simple past, okay? Simple past, it's important verb tense because you tell stories with this verb tense. So I brought you a short text about your last holidays. This is important because we always use first of all in a text in our last holidays. So I'm gonna read and highlight the main verbs in the simple past. So my holiday in Vancouver. My summer holidays are often a little boring, but my summer holiday last year was great. My family and I got onto an airplane and flew to Vancouver. Já no início você consegue reparar que tem o verbo to be aqui no simple present, que não é o nosso foco hoje, e logo depois você tem a utilização, ó. The summer holidays last year was great. Quando a gente trabalha com was, é o verbo to be no passado, was, were, ok? And I got on an airplane and flew to Vancouver. So got and flew são verbos no simple past que a gente considera irregulares. A gente vai falar, né, dessa formação já já. So it was our first time to visit Canada. We got up very early, almost every day, and did lots of really fun and interesting things. On our first day, we visited Stanley Park and the Vancouver Art Gallery. Então, ó, outros verbos que a gente utiliza. So, got up, okay, did a lot of things. And we visit. Só para vocês relembrarem, para quem ainda não viu ou para quem já viu, né? A gente tem dois tipos de verbo no simple past. Verbos irregulares, que nem a gente viu aqui no got up, did, e verbos regulares que a gente vai acrescentar ed, que a gente também vai ver na nossa explicação aqui mais detalhada. Later in the week, we visit some museums and then got on a special boat to watch whales. It was fantastic. It took lots of photos. Of course, we also visited our cousin who lived in Vancouver. On evening, they had a barbecue and we ate at their homes. After we finished our food, we invited them to come to our home one day. Unfortunately, we didn't swim in the ocean. Então, quando a gente utilizar a negativa do simple past, a gente vai estar utilizando didn't, né? Então, é um auxiliar muito importante para a gente conseguir entender que aquela frase, que aquela nossa história está no simple past, ok? Because the water was too cold, but we did do many other fun things. Finally, after 2 weeks, before we left, okay, Vancouver, my family and I went shopping and bought lots of souvenirs to help us remember our time in Canada. Maybe we can travel again during my next summer holidays. Maybe we can make plans to visit Japan or Brazil. Então, o que eu quis apresentar para vocês aqui? Na verdade, um last holidays, que é o texto típico desse tempo verbal, do simple past, tá? Utilizando verbos regulares e irregulares, utilizando a negativa, para a gente já ter uma noção total do que a gente vai falar, ok? Now, let's understand this verb tense. Simple past we use to describe complete actions in the past. Okay? Então, são situações que a gente está somente contando uma história. Elas estão completas, elas estão realizadas. Okay? During the past, duration in the past, we stayed up all night. Então, é uma duração que aconteceu no passado, mais uma vez, finalizada. Habits in the past. Aqui a gente vai ter um hábito contado no passado, sem problemas. A gente tem outras estruturas para também falar de hábito no passado, mas a gente também pode utilizar o simple past nesse sentido, ó. Tom studied Spanish when he was a student. Então, quando ele era um estudante, ele estudava, ok, espanhol. Então, é um hábito no passado. De certa forma, eu volto para a primeira explicação, né, de completed action in the past, que é, eu fiz aquilo no passado, ficou no passado, ok? And series of completed actions. He sat down, took out a notebook and pen and started taking notes. Então, mais uma vez, a gente continua falando sobre um relato do passado. Então, o que é importante no simple past? Remember, report past action. Você está relatando situações no passado. Finish actions, ok?
So, time expressions to remember, ok? As expressões de tempo, elas vão nos ajudar bastante a diferenciar depois, futuramente, com o present perfect, que tem uma misturinha aí com o passado. Então, quando aparecem essas 3 expressões especificamente, ele já te ajuda a identificar o simple past. Então, eu tenho last, I went to Vancouver last month, ok? Então, eu tenho o last como último, sempre. Então, sempre está relacionado a esse tempo verbal. Ago, 3 days ago, I visited my friends. 3 days ago. Ago, a representação de atrás, ok? Então, 3 dias atrás, né? Então, também representação do simple past. And yesterday, ontem, ok? So, I had lunch with my family yesterday. Então, quando eu coloco yesterday aqui, eu estou só reportando uma ação no passado. So, we have these 3, okay, time expressions to remember and connect with simple past. Now, let's talk about the verb to be. Todo mundo, né, fala de verbo to be, é o primeiro verbo que a gente aprende, e ele sempre tem algo especial. No simple past não é diferente. Então, o que vai acontecer? Primeiro, ele tem toda uma conjugação especial para ele. Ele é irregular, ele é was, were, então a gente vai saber utilizar ele tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Eu não vou precisar de auxiliares quando eu estiver utilizando o verb to be, ok? So, in a positive or affirmative sentence, we use I, he, she, it, was. Então, eu estava ou eu era. So, I was a good girl when I was a kid, ok? Então, eu era. So, I was at the shopping mall yesterday. Eu estava no shopping ontem. Então, tanto was quanto were é a representação de estava ou eu era, ok? Ou você era, enfim. So, I, he, she, it, was. We, you, they, were, ok? O que tem de especial aqui em relação ao verb to be, além dele ser irregular, é a forma negativa dele e interrogativa, porque, como eu disse, a gente não usa auxiliares. So, I, he, she, it, was not or wasn't, ok? And we, you, they, weren't or were not. Se eu for utilizar na interrogativa, eu vou perguntar para você, você estava ontem? Were you at the shopping mall? Então, eu vou utilizar só a inversão do verbo to be. Eu coloco o verbo to be em primeira posição. So, was I, was he, was she, was it, okay? A good person. Were you, were we, were they, okay, at the shopping mall yesterday? Então, eu não uso auxiliares, eu só inverto ou coloco na negativa o verbo to be de acordo com a frase, ok? It's important to observe this because now we're going to work with other verbs. Agora a gente vai trabalhar com outros verbos, ok? So, simple past tense with the regular verbs. We always add ed, okay? So, ed, it's very important for the regular verbs, okay? So, walk it, play it, são verbos regulares. So, quando o verbo termina com a gente só vai acrescentar o de, fica mais fácil, né? No caso de like it, move it, okay? When the verbs end in a consonant and y, like carry, study, okay? We cut y, okay, and put ied. So, carry it, study it, okay? Some notes to observe, okay? Some verbs end in a single consonant. The second last letter is a vowel. We use ed, but we double the last consonant, ok? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho uma consoante, mas antes eu tenho uma vogal, eu vou, né? No caso, essa palavra terminada numa consoante, eu vou dobrar essa consoante. So, planned, stopped, okay? So we have some examples of these modifications, okay? Now, I brought you a list. Eu sempre tenho essa pergunta, né? Carol, quais são os verbos regulares? Existe uma lista? Não, não existe uma lista especificamente, né? Mas a gente pode tentar colocar, listar, né? Para vocês relembrarem e estudarem. Então, eu botei aqui para vocês alguns verbos bastante utilizados em que eles são regulares, ok? So, regular verbs. Arrive, arrived. Carry, carried. Clean, cleaned. Disappeared, disappeared. Empty, emptied. Finish, finished. Help, helped, invite, invited, like, liked,
listen, listened, live, lived, play, played, start, started, stop, stopped, study, studied, visit, visited, want, wanted, wash, washed, watch, watched, work, worked. Se vocês tiverem alguma dificuldade, tá, em relação ao significado, dá uma paradinha aí, não tem problema, e vocês vão lá procurar no dicionário, né? É importante, esses verbos são os mais utilizados, assim, acho que no geral, tá? É o verbo chegar, convidar, começar, parar, limpar, então é importante que vocês tenham eles aqui, né, sabendo o que eles significam, além, obviamente, da modificação para o verbo regular no simple past, ok? So, let's continue. Past simple, irregular verbs. So irregular verbs, we don't have any thing else to say than memorize, ok? Você vai ter que memorizar, você vai ter que estudar, você vai ter que saber, né, as modificações que vão ser feitas. Não existe um padrão, né, para eu conseguir te orientar, então é importante. So, we have to study them as they have special forms in the past. So, eat, for example, you eat. The past form, okay, the simple past is ate. Speak, spoke. Have, had, okay? So I brought you some irregular, a video with irregular verbs to try to understand, to memorize. I'm so happy to be home. I bet. So, tell us what happened. Well, on Thursday afternoon, I saw the weather forecast on the TV in the hotel, and it said there was a big storm coming. Yes, that was when we spoke. That's right. So, I took a taxi to the airport straight away. I wanted to leave before the storm came. Good idea. Did you get to the airport okay? Yes, I got there, but hundreds of other people had the same idea. The storm arrived faster than anybody expected, so there were no flights. The road to the airport was completely flooded, so nobody could go back into town. We got stuck in the airport. Did you think it would be for so long? Not at all. We all thought one night, possibly two. Did you have enough food? I bought some food on the first day, but it wasn't very good by the third day. On my birthday, I had a packet of crisps and a 2-day-old sandwich for lunch. Poor Mum. What about the bathrooms at the airport? Were you able to have a shower? No. The water pipes froze, so after the first day, there wasn't any water. It wasn't nice. That's disgusting. Oh. Don't worry, I'm clean now. So, what did you do all day in the airport? I met some really nice people. We talked, read, played cards. When they found out it was my birthday, one of them gave me his last bar of chocolate. Oh, cute. It was a strange feeling having no internet connection, no phone line. It was horrible not being able to phone you two. We're all so used to being connected all the time. It was hard. I know you think I'm on holiday when I'm working, but it's not always easy, you know. Happy birthday, Mum. Okay, guys, so we have a short story about a tragedy that happened with this mother. E você viu que ela está reportando uma série de acontecimentos que ela viveu, né, todos no passado. Vocês viram alguns verbozinhos em laranja? Met, took, was, were, né? Todos esses verbos utilizados aí, eles são irregulares. E aí, olha só, eu trouxe uma listazinha para vocês, é óbvio que eu não vou conseguir ler todos. O que eu quero que vocês foquem a princípio são nesses 2 primeiros quadrinhos,
tá? O terceiro quadrinho, ele já vai ficar como extra para quando a gente for falar do perfect. Mas eu não quero que vocês foquem neles agora. Então, é somente nesses dois aqui, tá? Então, depois eu quero que vocês parem esse vídeo, tá? E anotem alguns verbos aí que são importantes, ou baixem na internet, botem no seu caderno, porque é muito importante que vocês tenham e estudem eles. Então, eu vou mostrar alguns aqui para vocês terem uma noção de como é que modifica e não tem um padrão, tá? Vou começar lá em cima com become, ok? Become é o verbo tornar-se, e quando eu vou utilizar ele, eu me tornei, eu vou utilizar became, com A. E o simple past, então, ele passa a ser com A. Depois eu tenho begin, aí eu tenho begun, aí você fica feliz. Ah, então vai tudo para A, Carol. Não, a gente não tem essa utilização. Por exemplo, eu vou utilizar o verbo break, o verbo quebrar. Ele muda para broke no simple past. Então, mais uma vez mostrando que não tem essa ideia de continuidade. O verbo bring, logo depois, é o verbo trazer. No passado simples, brought. E assim vai. Então, eu tenho várias modificações. Existem verbos que eles ficam iguais, como o verbo cut, cortar, cut. Então, eu tenho essa referência aí, né, de ser igual nos dois tempos verbais. Então, deem uma parada ou procurem na internet. É importante vocês terem isso no caderno de vocês e estudarem, tá? Então, verbos irregulares, tem que memorizar, tem que estudar, ok? So, we have many of them to study and to memorize. Now, let's talk about the negative and interrogative sentence. Aqui, na verdade, naquele videozinho que eu passei, existiam algumas perguntas, foram feitas algumas perguntas pelos filhos, né? E aí vocês puderam observar que ele usava muito o auxiliar. O auxiliar, ele vai ser muito importante na negativa e na interrogativa. E o auxiliar master aqui é o did, ok? So, só não vai acontecer com o verbo to be, que a gente já comentou, tá? Então, a gente vai utilizar o seguinte, ó. I was, ok, ou was not at home yesterday. Então, o verbo to be, a gente mantém was, wasn't, tá? A gente continua com was e só coloca o not. Agora, se forem outros verbos, tanto regulares quanto irregulares, a gente vai ter que utilizar o seguinte. I worked, affirmative sentence. I didn't work. So pay attention, we don't use the ed here, okay? We just put didn't or did not, okay? And cut ed. Então esse ed ele não aparece quando eu utilizo um auxiliar, tanto na negativa quanto na interrogativa. So I worked as the writer at home, or I didn't work as the writer at home. You, we, they were or were not, if it's verb to be, students. If I use a regular, irregular verb, you, we, they studied or didn't study in the university. He, she, it was, wasn't, not, was not, or wasn't Spanish, or he, she, it came. Olha aí, um verbo irregular. Como é que fica o verbo irregular quando for para negativa? Ele volta para a sua formação normal. So, didn't come from Spain, ok? E quando eu tenho os interrogatives, eu uso auxiliar para começar. And so, first position, we use the auxiliar did. So, did I, did you, did he, she, it, we, you, and they. And the verb, ok, without modifications. Então, a gente não acrescenta as modificações de ed ou irregulares quando eu estiver utilizando na interrogativa. So, did she play yesterday? Did you live in Vancouver, okay, last month, okay? Did they meet each other last weekend? Então, toda vez que eu for utilizar o verbo, ele é sem modificações, ok? So, guys, that's all, folks, okay? So, I hope you enjoy it. Study the simple past. It's a very important one. See you next time.